Primeiro, o que é caracterizado como constipação? Esse é o primeiro ponto. A constipação, a gente vai caracterizar ela a partir dos critérios de Roma 4. E quais são eles? Fezes infrequentes, menos de 3 evacuações por semana. Esforço evacuatório, sensação de evacuação incompleta ou sensação de bloqueio anorretal também, necessidade de alguma assistência digital para evacuar, inchaço abdominal e fezes duras ou irregulares. Depois a gente vai entender melhor esses critérios de Roma 4, vou trazer para vocês como a gente pode interpretar melhor, mas esses são os pontos específicos que falam sobre constipação. A constipação na gestação, ela é o segundo sintoma gastrointestinal mais comum e alguns estudos eles indicam que quase 40%, então quase metade das gestantes, elas vão ter uma constipação, algum grau de constipação. E ela não é frequente só na gestação, ela pode se perdurar também após esse parto. Após uma cesariana, a incidência é de 57% e após um parto vaginal de 47%. Na cesariana, essa incidência ela é maior em virtude da paciente ter medo, às vezes, de fazer um esforço para evacuar. E essa paciente, às vezes, até tem um desejo, mas ela tem medo de ir ao banheiro por conta dos pontos. Então, essa paciente, às vezes, vai evitar essa evacuação depois do parto. E aqui é um ponto fundamental de a gente já conversar sobre todas essas questões que podem acontecer lá no pós-parto, já no acompanhamento gestacional. Então, essa paciente que está com a gente em acompanhamento gestacional, ela já vai ser orientada do que ela pode fazer lá no pós-parto para evitar esse medo de fazer uma evacuação, tá? Para não restringir aí esse desejo evacuatório, se elas ficarem mais endurecidas, mais ressecadas e ela ter mais dificuldade ainda para evacuar depois desse parto. Então, ela não é só comum na gestação, e sim também lá depois que o bebê nasce. E por que a constipação ela é tão comum na gestação? Então, a gente tem alguns motivos aí para citar. E num primeiro momento, a gente tem a culpa da progesterona, então um dos principais hormônios aí gestacionais. E esse hormônio, ele vai deixar o trânsito intestinal mais lento. Depois tem até um dado bem interessante para trazer aqui para vocês. Depois, com o útero em crescimento, todo esse intestino, ele vai alterando o seu posicionamento e alterando também o seu trânsito. Se eu altero a posição dele, ele também vai ter mais dificuldade de fazer os movimentos peristálticos. Então, primeiro progesterona, depois o útero em crescimento. Daí, associamos também na gestação um menor consumo de água, principalmente no primeiro trimestre, em virtude dos enjoos e do vômito. E também outro ponto, associado a esse primeiro trimestre com enjoo, com vômito, a paciente tende a ter uma alimentação com menor consumo aí de fibras. Geralmente a paciente no primeiro trimestre, às vezes ela vai consumir o que não gera um enjoo nela. Por exemplo, uma bolacha salgada. Então, vai restringir consumo de água e ainda vai ter uma alimentação irregular. E isso vai gerar maior ressecamento das fezes e menor movimento peristáltico. Outro ponto muito interessante é a suplementação de ferro, que muitas das nossas pacientes vão ter que fazer ao longo da gestação, também é apontada pelos estudos como um fator de risco para a constipação. Então, a gente tem progesterona, útero crescendo, alimentação alterada, ingesta de água alterada
e também a suplementação de ferro. Outro ponto importante aqui, principalmente no primeiro trimestre, é a redução da atividade física. A paciente quer ficar mais deitadinha, quer evitar qualquer atividade e isso também reduz o movimento peristáltico. Então, é um conjunto de fatores. O dado que eu queria trazer para vocês é o trânsito intestinal, que lá no primeiro trimestre ele dura de 75 a 99 minutos, no segundo e no terceiro trimestre esse trânsito vai para 125 a 137 minutos. Então a demora, o trânsito fica mais lento. Então por isso que a gestante tende a ter mais constipação. A Mari colocou para nós aqui, terceiro trimestre, e assim que parei o ferro e fiz endovenoso, meu intestino melhorou o funcionamento e até a questão da coloração das fezes. O ferro geralmente é um dos principais fatores que os pacientes relatam bastante piora dessa constipação. Além disso, se é uma paciente que já tinha constipação antes da gestação, as chances de ela desenvolver uma piora do quadro nessa gestação é ainda maior. Por esse motivo, que a paciente que é constipada e pretende engravidar, é super importante que ela já faça um acompanhamento anterior com a gente para evitar que essa constipação piore lá na gestação. A Pri perguntou se essa live pode ficar salva. Sim, ela vai ficar salva até amanhã à noite aqui no Instagram e depois no meu canal do YouTube e também no Facebook. Outra alteração muito comum na gestação e que tem uma ligação íntima com a constipação é a hemorroidas. Então, a hemorroidas, ela vem de uma redução aí do tônus de musculatura lisa, incluindo o esfíncter anal interno, também pelo aumento da pressão intraabdominal, pelo aumento do útero gravídico, causando aí um engurgitamento vascular e uma êxtase venosa. Junto disso, a gente também tem um esforço evacuatório em decorrência da constipação, o peso do bebê, toda a questão alimentar, né? A questão também de ficar muito tempo no vaso, tentando evacuar quando a paciente está muito constipada, tudo isso pode gerar uma hemorroidas. Então, as duas estão extremamente ligadas e quando a gente está trabalhando a constipação, a gente está trabalhando também a prevenção ou a melhora do quadro de uma hemorroidas. Ah, dá para tratar hemorroidas na gestação? Não, a gente vai evitar que ela piore, evitar que ela tenha aí um quadro de uma inflamação crônica, uma dor, mas a gente não consegue tratar as hemorroidas. A gente vai reduzir ali o impacto, reduzir a pressão, melhorar padrão intestinal, melhorar padrão de posicionamento, reduzir o tempo ali no vaso. Daí sim, a gente está melhorando aí o padrão de hemorroidas, reduzindo aí o grau dela. E quais as estratégias que a gente pode utilizar lá na nossa avaliação para avaliar, né, essa constipação na gestante? Então, a gente tem alguns questionários diário, a gente tem também a própria escala de Bristol. Então, eu vou trazendo para vocês alguns pontos importantes de cada escala e questionário desse. O primeiro deles é Score de Constipação de George e Wessner. O que é isso? É um questionário onde ele tem uma pontuação de 0 a 30, onde a paciente vai nos relatar quanto tempo, qual é o tempo dessa duração da constipação, se ela tem que fazer esforço evacuatório, a frequência evacuatória. São vários itens nesse score que vai de 0 a 30 e quanto mais perto de 30 pontos, pior é essa constipação da gestante. Se vocês não sabem o que é esse score, no meu feed tem um post explicando como aplicar e também uma foto
desse score. Então, se precisarem, tem lá no feed para vocês poderem usar. Eu falei lá no início dos critérios de Roma 4, que eles categorizam essa constipação. Então, eles são 6 critérios e eles são baseados em sintomas da nossa paciente. Então, o que ela sente em relação à constipação. Para classificar a nossa paciente com a constipação funcional. Então, a paciente, ela tem que apresentar pelo menos 2 ou mais daqueles sintomas que eu relatei lá no começo. Entre eles, menos de 3 evacuações semanais, esforço evacuatório, fezes endurecidas, tudo isso entra nos critérios de Roma 4. Então, ela tem que apresentar 2 ou mais desses sintomas que vão afetar mais de 25% dos movimentos intestinais por pelo menos 6 meses e sintomas ativos, né? Uma piora desses sintomas nos últimos 3 meses. Então, esses são os critérios de Roma 4. São critérios bem atualizados. Antes a gente utilizava os critérios de Roma 3, mas hoje eles já têm novos aí, os critérios de Roma 4. Na nossa anamnese, eu falei na terça-feira sobre a avaliação e lá eu também falei sobre a avaliação do padrão intestinal. E na nossa anamnese a gente vai questionar, sim, sobre esses hábitos intestinais com a gestante, verificando se ela tem presença de gases, se tem lembranças lá da infância de constipação, a posição dela no vaso, o uso do celular, frequência intestinal, o aspecto das fezes, se ela tem alguma intolerância ao glúten, lactose, se isso altera o padrão intestinal dela. Tudo isso a gente vai questionar já na anamnese. Falando de aspectos de fezes, a gente tem a escala de Bristol, né? Todo mundo aqui já deve conhecer a escalinha de Bristol, que é a escala dos aspectos das fezes. Essa escalinha, nos artigos, eles mostram que a gente deve aplicar ela durante 7 dias. 7 dias é o tempo que a gente aplica o diário evacuatório. Eu já vou falar dele, mas por enquanto eu vou falar da escalinha de Bristol. Essa escala de Bristol, a gente pode usar na nossa clínica de várias formas. Primeiro, na anamnese. Então, no primeiro contato com a paciente, a gente já pode mostrar para ela e perguntar para ela qual é o aspecto usual das fezes dela. Ah, ela evacua todos os dias, mas dentro desses 7 dias, qual é o aspecto mais frequente das fezes dela? Então, é um aspecto 3, aspecto 4, ou é sempre 1, 2. Então, a partir dessa escala de Bristol, a gente não vai classificar a nossa paciente como constipada, mas a gente já tem aí um parâmetro do aspecto dessas fezes. Além de usar a escala de Bristol lá na anamnese, eu também uso a cada sessão. Minha paciente chegou, eu tô fazendo ali o primeiro contato com ela no início da sessão e eu já vou perguntar para ela como que estavam as suas fezes nessa última semana. E a gente vai anotar, fezes regulares, todos os dias, Bristol, tal. Essa é uma forma de a gente também estar avaliando a paciente a cada sessão, pensando nos hábitos evacuatórios dela. Como eu falei, a escala ela não é um padrão para a gente classificar a nossa paciente como constipada. Porém, se a minha paciente tem fezes tipo 1, 2, mais endurecidas, fragmentadas, essa paciente geralmente tem um grau de constipação e um tempo de cólon e um tempo intestinal atrasado. Então, a gente pode sim analisar esse padrão intestinal através das fezes, mas a gente não pode classificar ela como constipada só através da escala de Bristol. Conseguiram entender? Então, vamos lá, vamos seguir. Sobre o diário evacuatório. Então, eu falei que os estudos, eles falam que a escala de Bristol deve ser aplicada durante 7 dias.
O diário evacuatório ele também vai ser aplicado durante 7 dias e nesse diário pode ter uma partezinha ali para a paciente preencher qual o aspecto das fezes dela. A gente pode ou anexar uma escala de Bristol, imprimir e colocar ali junto com o diário, ou mostrar para ela na primeira sessão, perguntar se ela lembra, ou dizer para ela colocar só 1, 3 ou 7, então os extremos ali da escalinha, para a gente poder entender como é que está esse padrão de aspecto das fezes dela ao longo desses 7 dias. Nesse diário evacuatório, que a gente também vai aplicar durante 7 dias, a gente vai verificar padrão de frequência evacuatória, então quantas vezes ela foi ao banheiro durante esses 7 dias, aspecto das fezes, desejo evacuatório, sensação de esvaziamento incompleto, esforço evacuatório, tempo que ela fica no banheiro, uso do celular no vaso, todas essas questões a gente pode investigar através do diário evacuatório. A Denise perguntou se eu faço uso de balonete em gestante para constipação. Se a paciente tiver indicação, sim. Porém, na maioria das vezes, essa paciente ela não tem um bloqueio ali, ela não tem uma dificuldade de relaxamento de esfíncter. E sim, ela tem uma alteração funcional desse intestino. Então, na maioria das vezes, a gente trabalhando com toda essa alteração de padrões, de hábitos, com outros exercícios que eu vou passar para vocês, a gente já tem uma melhora do quadro, tá? Mas se ela tiver indicação, não tem problema nenhum utilizar. E quando a gente pensa em tratamento para constipação, se eu perguntasse para vocês hoje qual é a primeira linha de tratamento para constipação, vocês saberiam me responder? Comenta aqui no chat, sim ou não. Vocês sabem me dizer qual é o padrão, né? Qual é a primeira linha de tratamento? Vamos ver. Pessoal, a primeira linha de tratamento para constipação, ela envolve alguns fatores. Entre eles, aumento da ingesta de fibras, que isso não é com a gente vai indicar para uma nutricionista, ingesta de água e prática de exercício diário. Esse é o padrão, esse é o tratamento de primeira linha. Se a paciente não tiver alterações com esses 3 fatores, daí ela entra para outra linha de tratamento, que daí entra um laxante, outra questão envolvendo aí uma terapia medicamentosa. Mas o primeiro ponto é ingesta de fibras, água e exercício. Esses são os 3 fatores principais para o tratamento da constipação. E como que a fisiopélvica vai entrar nesse tratamento? Então, eu separei em 3 pontos principais a nossa atuação. E a nossa atuação ela é bem ampla, né? A gente fica sempre pensando assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer massagem intestinal. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com a gestante? O primeiro ponto com a gestante é orientação. Orientação com base no que foi visto na anamnese, no que foi visto no score de constipação de George Wesner, na escala de Bristol, no diário evacuatório. Todos esses fatores a gente vai levar em conta para montar orientações para nossa paciente. E essas orientações envolvem algumas coisinhas muito importantes. Então anota aí, tá? Que isso aqui é ouro para gestante. Isso aqui muda padrão evacuatório. Primeiro, hábitos adequados de posicionamento no vaso. Sentar com os pezinhos em cima do lixeiro, do banquinho, tudo isso vai favorecer o ângulo ano-retal, relaxando esse esfíncter, relaxando o pubo retal e melhorando a saída das fezes. Então, esse é o primeiro ponto
aqui no nosso tratamento. Retirada de distrações no momento da evacuação. Se é uma paciente constipada que vai para o banheiro levando o celular, lendo um livro, isso não vai funcionar. Ela precisa estar ali focada no que ela foi fazer no banheiro. Sentou no vaso, é para evacuar. Nada de ficar rolando feed, nada de responder mensagem no WhatsApp, não. Ela vai sentar e ela vai prestar atenção no corpo dela. Prestar atenção se ela tem vontade, se passou a vontade, se ela tem ali dor abdominal, e ela vai estar ali bem presente naquele momento. Isso aqui a gente já faz desde o momento que ela traz esse diário evacuatório, a gente identifica que ela usa alguma distração no vaso. Não só para pacientes constipadas, todo mundo não deveria levar distrações para o banheiro, tá? Isso aqui é uma questão que todas as nossas pacientes deveriam receber de orientações. Mas aqui pensando na paciente constipada, mais ainda. Terceiro ponto, o respeito ao desejo evacuatório, mesmo fora de casa. Por que eu falo mesmo fora de casa? A gente tem um problemão, principalmente com mulheres, que elas não querem evacuar fora de casa. E se a gente tem uma constipação e a paciente reprime o desejo evacuatório, essa constipação tende a piorar. As fezes ressecam mais ainda e esse desejo pode só voltar no dia seguinte ou no outro. Então, o principal ponto é respeitar o desejo evacuatório, deu vontade, vai no banheiro. Pode ser no escritório, pode ser no supermercado, onde essa gestante estiver, ela deve ir ao banheiro. Hoje eu até atendi uma paciente que ela estava me falando que na gestação ela está indo ao banheiro sempre, mas antes ela segurava, podia ser 10 dias que ela estava fora de casa que ela não ia ao banheiro, mas agora ela já aprendeu que ela não pode segurar. E esse é um ponto bem importante, tá? Orientar que a paciente deve respeitar o desejo evacuatório. Ingesta de água, para a gente melhorar a consistência das fezes e reduzir a força para evacuar. Aqui a gente consegue melhorar também a hemorroidas. Então, ingesta de água com base no peso da minha paciente, com base no peso que vai aumentando ao longo dessa gestação. A gente vai visualizar lá com o diário de ingesta de água quanto que ela ingeriu em 7 dias e a gente vai orientar que ela consuma um volume maior e que ela consiga manter esse volume de água ao longo de todos os dias dessa semana. Então, pezinho vezes 35 vai dar o valor ideal para a nossa paciente e se a gestante conseguir seguir esse padrão, a gente consegue melhorar toda essa evacuação e hemorroidas também. Outra orientação que a gente tem que dar para a nossa paciente é encaminhamento para nutricionista, com o objetivo de melhorar esse padrão alimentar e, em contrapartida, melhorar também o padrão evacuatório. Então, orientação de uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista que a gente conheça, que vai orientar muito bem a nossa paciente com relação também a esse padrão alimentar. E encaminhamento também para uma atividade física, né? Então, esse é o segundo ponto aqui que eu dividi a nossa atuação, que é estimular a minha paciente a fazer uma atividade física. A gente viu que é a primeira linha de tratamento. Então, ingesta de água, fibra alimentar e atividade física. Se é uma gestante sedentária, a tendência é que piore a constipação. A atividade física, o movimento, vai favorecer o peristaltismo e, com isso, melhorar a descida, o trânsito intestinal. Então, é super importante que ela faça pelo menos uma caminhada. Pelo menos. Mas o ideal, tá? Os artigos eles trazem que para a constipação, a paciente tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade física
pelo menos na maioria dos dias, melhor ainda se for todos os dias de 30 minutos ou mais, tá? Então, pensando na constipação, ela já tem uma recomendação aí de exercício. E exercício moderado, tá? Não pode ser uma caminhada no shopping, não. Tem que ser uma caminhada, um exercício moderado, pra gente estimular aí o movimento peristáltico. Claro que se a paciente não tem nenhuma complicação médica que impeça ela de fazer uma atividade física. Tirando essas pacientes, a gente sempre vai orientar para a paciente fazer atividade física de forma regular. Isso já ajuda muito no trânsito intestinal. E o terceiro ponto aqui da nossa atuação é a nossa atuação no consultório. O que a gente pode fazer com a gestante no consultório para ajudar ela a melhorar esse trânsito intestinal? Comenta aqui para mim no chat se vocês sabem guiar um acompanhamento com a gestante que tem constipação. Responde aqui, sim ou não, enquanto eu bebo uma aguinha. Eu vou trazer algumas estratégias para vocês que eu uso muito no consultório, que eu vejo muito resultado com as minhas pacientes, elas relatam melhora, a gente observa uma melhora no padrão aí do diário evacuatório, uma melhora no aspecto das fezes, uma redução do desconforto, principalmente em relação à dor para evacuar, ao esforço evacuatório, uma melhora da hemorroidas. Então, hoje eu quero trazer para vocês algumas estratégias que eu utilizo lá no consultório. Então, vamos lá. Primeira delas é uma técnica muito conhecida e é uma técnica que a gente vai usar em alguns momentos com a nossa paciente com constipação, que é a nossa tão famosa respiração diafragmática. Um exercício simples, um exercício que a gente usa muito no consultório e é uma técnica que, se bem executada, ela vai ajudar muito no movimento visceral, no movimento intestinal. Por quê? A partir do momento que a minha paciente inspirou, aumentou o volume abdominal, expirou e esse volume abdominal reduziu, esse movimento de ampliação e o movimento de redução, ele vai fazer uma massagem intestinal e vai fazer um bombeamento, vai fazer um deslocamento desse bolo fecal através do intestino. Então, a respiração diafragmática, ela vai favorecer o movimento das vísceras através da respiração. A paciente pode fazer ao longo do dia, ao longo dos exercícios de assoalho pélvico e também, olha só que legal, ela também pode fazer a respiração diafragmática no momento da evacuação. Claro que sem contração de assoalho pélvico, mas lá quando ela está sentadinha no vaso, para evitar de fazer esforço, ela vai só respirar. Respirar para evitar que ela aumente a pressão intraabdominal, evitar que existam contrações involuntárias ali do esfíncter anal, para que ela relaxe. E também para que lá no momento dessa evacuação, esse movimento visceral também favoreça esse trânsito intestinal, essa descida das fezes. Então, primeira estratégia, respiração diafragmática. Tem paciente que na sessão, quando a gente utiliza essa técnica, ela já pede para sair da sessão e ir para o banheiro. Tamanho é o movimento que ocorre ali no abdômen e favorecendo aí essa evacuação. Segunda estratégia, exercício de ativação abdominal. Então, o mesmo motivo anterior, né? Um exercício aqui muito comum que a gente faz no consultório é inspirar enchendo o abdômen e quando expirar a gente ativa o abdômen. Esse exercício ele também vai fazer um movimento abdominal, um movimento visceral
que também vai favorecer o movimento desse intestino. Então, mesma coisa do exercício anterior, só que aqui a gente vai fazer uma ativação desse abdômen. Esse exercício a gente só não vai orientar que ela faça lá na evacuação, que vai aumentar a pressão intraabdominal, e a gente não quer isso, principalmente pensando numa paciente que tem aí uma hemorroidas, então a gente não quer fazer isso. No momento da evacuação, a gente só vai orientar a respiração. Terceira estratégia. Também é um exercício muito utilizado no consultório, mas que às vezes a físio não entende que essa técnica também pode melhorar o padrão intestinal. Então, essa terceira técnica é mobilidade pélvica. A mobilidade pélvica não só na bola, tá? Na bola também é muito utilizada, ela vai ajudar, mas a gente pode variar esse exercício tanto na posição de cócoras, que já é uma posição que também favorece o movimento intestinal. O paciente pode estar ali de cócoras, pode fazer um movimento pélvico associado, um exercício do gato, um exercício do início da ponte, a mobilidade pélvica em pé, porque dependendo do nível de constipação da minha paciente, ela não vai querer ficar nem sentada, ela não vai querer fazer uma posição que incomode ainda mais, que gere mais dor abdominal, mais desconforto. Então, dependendo da paciente, do nível de constipação dela, a gente vai utilizar, por exemplo, uma posição em pé, uma posição em cócoras, um cócoras apoiadinho na bola, para favorecer o movimento pélvico, o movimento abdominal e gerar conforto para essa paciente. Então, não adianta querer melhorar o padrão intestinal, mas a paciente está numa posição que não é confortável para ela. Tá? Então, a mobilidade pélvica ela é muito utilizada. Esse movimento da nossa pelve de forma simétrica vai gerar também um movimento visceral, um movimento a nível intestinal, também favorecendo o peristaltismo. Pensando nisso, né? Pensando nesse movimento pélvico, a gente pensa que até uma caminhada estacionária ou uma caminhadinha que a gente oriente para a paciente já vai auxiliar também. Então, aquela paciente que tem muita dificuldade de fazer um exercício fora dali do nosso consultório, a gente pode estar ali com ela, trabalhando esse movimento, né, fazendo uma caminhada estacionária. Se no teu consultório tem uma esteira, também dá para associar um pouquinho de esteira com ela. Então, quando a paciente chega constipada, o foco da sessão ele também tem que ser esse, porque se a minha paciente está constipada, nem a contração de assoalho pélvico ela vai conseguir fazer de forma correta, de forma satisfatória. Então, a gente tem sim que dar atenção a essa constipação. Ah, Jéssica, mas se a minha paciente chega constipada toda a sessão, eu tenho que dar atenção? Sim, e você vai fazer um trabalho em conjunto com os outros objetivos para ela. Mas sim, você vai dar atenção em toda a sessão que ela vier constipada. Deixa eu só beber mais uma aguinha. Pessoal, outra estratégia, até hoje eu trouxe isso lá nos stories, porque alguém perguntou se treinar o assoalho pélvico, ele vai ser benéfico para pacientes constipadas. Eu perguntei lá na caixinha, a maioria falou que sim. E hoje aqui eu quero responder vocês sobre isso. O treinamento de assoalho pélvico, ele deve ser feito, ele é benéfico para a constipação? Sim ou não? Comenta aqui no chat para mim, que eu quero responder para vocês. Vocês usam, não usam? E a resposta, pessoal, é que sim, ele é super benéfico, pensando em controle muscular. Que controle? Principalmente um controle de relaxamento de assoalho pélvico. Quanto maior o relaxamento dessa região, melhor para minha paciente relaxar no momento da evacuação. Melhora a saída das fezes, melhora o controle dessa saída. E muitas vezes a paciente que tem dor para evacuar,
ela às vezes vai contrair nesse momento da evacuação, pela dor mesmo, uma resposta involuntária. Então, esse controle de relaxamento que a gente vai gerar através do treinamento da musculatura, a gente vai fazer com que a paciente evite esse tipo de contração. Que esse tipo de contração, ele pode trazer uma sensação de evacuação incompleta, uma lesão quando as fezes já estão saindo ali, ou uma hemorroidas pelo aumento de pressão. Então, sim, a gente deve treinar esse assoalho pélvico, mas não pensando só no fortalecimento, pensando também em um relaxamento, em um controle adequado dessa musculatura, para que no momento da evacuação ela consiga relaxar. Então, sim, ele deve ser feito tanto para fortalecimento quanto para relaxamento, mas sim, ele deve ser feito.